sejam muito bem-vindas. Eu sou Margarete Suleiman, especialista em tricô para bebês, e aqui no meu canal você vai aprender muitas peças nessa área. E como não podia ser diferente, hoje nós vamos aprender uma peça muito legal, que é esse casaquinho, olha só. Esse ponto é o ponto cesta, ele ficou muito delicado e olha essa pala, que amor. Muitas pessoas estavam me pedindo para a gente começar de baixo. Normalmente nós fazemos top down, que é o casaquinho começado de cima e depois vai descendo, né? Esse aqui nós vamos começar de baixo. Olha que amor que ficou. Eu espero que vocês gostem demais dessa peça. E na próxima aula também nós vamos fazer o gorrinho. Olha só que gracinha que ficou o nosso gorrinho. Você pode fazer nas cores que você quiser, pode fazer mantas também, que vai ficar muito lindo, tá? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá para nossa aula. Olha só que amor de casaquinho que nós vamos fazer hoje. Esse ponto é o ponto cesta e olha essa pala como ficou maravilhosa. Lembrando que é um casaquinho unissex, vocês podem fazer mantas, podem fazer o gorro, pode fazer jardineira, pode usar a imaginação, fazer coletinho. Olha que gracinha e delicadeza que é esse ponto. Eu utilizei o fio mais bebê da Círculo, esse novelo tinha 100 gramas, tá? O Tex é 200 e vem 500 metros, é 100% acrílico, e as agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Eu aconselho sempre para vocês fazerem uma amostra com o ponto que vocês vão usar, para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Para essa aqui, eu utilizei as agulhas 3,5 e eu utilizei também as agulhas circulares, porque eu gosto de trabalhar com elas e também fica mais fácil de eu mostrar para vocês aqui na bancada. Mas vocês podem trabalhar com agulhas retas normalmente, tá? Essa cor é azul Candy, o número dela é 22,53. Eu fiz o casaquinho, ainda sobrou bastante fio. Na próxima aula nós vamos fazer o gorrinho, tá? Eu vou tirar as medidas aqui para vocês. Nós vamos precisar também de agulhas para costurar aqui, somente a lateral das manguinhas, ó. Nós costuramos somente aqui para fazer os arremates, para também uma agulha mais fininha para costurar os botõezinhos. Eu usei 3 botõezinhos, mas vocês podem usar mais ou menos de 3 a 5 botõezinhos. Precisamos também de uma tesoura e fita métrica também, sempre a gente tem que ter por perto, né? A altura total, olha, desde a golinha até aqui embaixo ficou com 28. Aqui a parte do corpo ficou com 16. A manguinha também a mesma coisa. 16 centímetros, tá? A pala ficou bem grandinha, olha, ficou com 12 centímetros de pala, mais ou menos. Aqui, olha, na lateral, ela ficou com quase 15, tá bom? Então, é um casaquinho que vai servir aí mais ou menos até de 2 a 6 meses. Se vocês quiserem fazer menorzinho, basta usar a agulha número 3, fazer mais com a agulha mais fina, e pode fazer também mais curto aqui a parte do corpo e das mangas, tá bom? Então, vamos lá começar. Nós vamos iniciar esse casaquinho fazendo as manguinhas. Olha só que amor que é esse ponto. Ficou muito delicado, eu amei, achei muito delicado mesmo. Lembrando que é unissex, tá? Você pode fazer em qualquer cor que você gostar. Eu vou iniciar fazendo aqui a barrinha 1 por 1. Você pode fazer em pontos de tricô, se preferir, pode fazer barrinha 2 por 2. Eu fiz a minha barrinha por 3 centímetros. Então, eu fiz um tricô meia, por 9 carreiras. Pelo lado do avesso, nós vamos aumentar alguns pontos, tá? Então, eu coloquei aqui na minha agulha 34 pontos e vou começar a fazer em ponto barra 1 por 1. Então, é um tricô e um meia.
um tricô e um meia. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer do jeito que gostar mais. Aí, pelo avesso, nós vamos acompanhar os pontos. Aonde eu tenho meia, eu faço meia, e aonde eu tenho tricô, eu faço o tricô. Significa, olha, aqui eu tenho um ponto meia. Então, aonde eu ver que eu tenho ponto meia, eu vou fazer meia em cima de meia. Aqui eu tenho um tricô, vou fazer tricô em cima de tricô. A minha eu fiz por 9 carreiras. Se você quiser fazer mais estreita ou mais larga, fica a seu gosto. Fiz aqui 9 carreiras, mais ou menos 3 centímetros. E aqui, pelo avesso, que seria a minha última carreira, eu vou fazer 8 aumentos. Eu preciso que os meus pontos sejam múltiplos de 8 mais 2. Eu tenho 34, vou aumentar 8, vou ficar com 42. 40 é múltiplos de 8, e aí mais 2, a gente chega a 42, que é o número necessário para o nosso ponto. Então, eu vou aumentar a cada 3, 4 pontos. Continuo aqui, olha, fazendo os meus pontos normalmente. Aqui eu fiz 3. Então, agora, ó, para aumentar, eu vou girar aqui o meu dedo e vou colocar na agulha, tá? Então, ó, eu vou fazer 4 pontos agora. 1, 2, 3 e 4. Vou aumentar mais um ponto. Então, eu giro o dedo e coloco na agulha. Eu vou fazer de 4 em 4 agora, até totalizar 8 pontos no total, ficando aqui com 42 pontos. Vamos iniciar o nosso ponto cesta. Eu vou iniciar fazendo 2 meias e 6 tricôs. Ó, aqui eu tenho o meu aumento, eu vou trabalhar ele normalmente como se fosse um ponto. 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir isso até o final da carreira. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3. Aqui é o nosso aumento. 4, 5, 6 tricôs. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou assim, finalizando a carreira com 2 meias. Fiz aqui, olha, 6 tricôs e vai me sobrar 2 meias. O avesso, a segunda carreira, nós vamos fazer ao contrário do que fizemos no direito. Vamos iniciar com 2 tricôs, 1, 2, e vamos fazer 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, estamos acompanhando os pontos. 2 tricôs e 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetir: 2 tricôs, 6 meias. 2 tricôs, 6 meias. 2 tricôs, 6 meias e 2 tricôs. A terceira carreira, nós vamos repetir o que fizemos na primeira. 2 meias, 6 tricôs. 2 meias, 6 tricôs. Bem facinho, tá? E finalizamos aqui com 2 meias, só seguindo os pontos. E agora, pelo avesso, a quarta carreira será feita toda em tricô. Bem tranquilo, né? 1, 2, todo em tricô, bem tranquilo, fazendo todos os pontos até o final da carreira em tricô. Olha só que bonitinho que ficou.
Agora, nós temos que iniciar a segunda parte do nosso ponto. É praticamente a mesma coisa, porém, nós vamos começar agora com 4 tricôs. Por quê? Eu quero que meus pontos meia fiquem bem no centro aqui, olha, desses pontos em tricô embaixo. Então, por isso que eu gosto de mostrar para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, porque assim fica mais fácil. Visualizando, vocês conseguem entender o ponto. Agora, nós vamos colocar os pontos meia bem aqui, olha, nesse centro, que é para formar esse, como se ele estivesse em ponto sexta mesmo, ó, como se ele estivesse subindo e descendo, percebam, ó. Olha que amor que é. Então, é bem simples. Então, estamos na quinta carreira, nós vamos iniciar com 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. E depois voltamos a fazer o que fizemos aqui no início. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que os 2 meias vão ficar bem certinho no centro desses tricôs aqui das carreiras anteriores. 2 meias e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 meias, 1, 2 e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos assim: 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, e no finalzinho nós vamos finalizar com 4 tricôs, igual iniciamos aqui, tá certo? Tem que ficar igualzinho. Eu vou terminar aqui com vocês, falta um pouco. 2 meias e 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 meias. E aqui, olha, finalizo com 4 tricôs. Lembrando que é a segunda parte do ponto. Sexta carreira, nós vamos acompanhar os pontos. Aqui, olha, eu tenho 4 meias. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer ao contrário do direito. 2 tricôs e 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sigo assim: 2 tricôs, 6 meias. 2 tricôs, 6 meias. 2 tricôs, 6 meias. 2 tricôs e finalizo com 4 meias. Novamente pelo direito, sétima carreira, nós vamos repetir a carreira anterior, a quinta carreira. Vamos iniciar com 4 tricôs, e aí voltamos a fazer 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, e finalizamos também com 4 tricôs. Oitava e última carreira, toda feita em tricô. Muito fácil, vale a pena fazer esse ponto, porque ele fica muito bonitinho. Então, finalizando agora essa carreira, toda em tricô. Agora, é só voltar na primeira carreira, tá? Eu fiz aqui a minha por 15 centímetros, tá? Contando com a barrinha, a minha deu 15 centímetros e eu fiz essa repetição que eu fiz com vocês por 6 vezes. Então, aí vocês façam o tamanho que vocês desejarem, aí bem certinho, fazendo essa repetição que eu fiz com vocês. Agora, é só voltar na primeira carreira e seguir fazendo, olha só que amor. E aí, eu volto com vocês pra gente arrematar alguns pontos de cada lado, tá certo? Então, é só seguir fazendo por 15 centímetros ou o tamanho que vocês desejarem.
Cheguei aqui no tamanho que eu queria a manguinha, ficou com 15 centímetros a minha manguinha. E eu estou aqui, olha, na última carreira. Então, eu vim fazendo o direito e a nossa última carreira é feita em tricô. É aqui que nós vamos arrematar 3 pontos de cada lado, igual eu fiz nessa daqui, olha. Eu vim arrematando aqui pelo avesso, 3 pontos, segui fazendo em tricô e arrematei aqui os últimos 3 pontos. Então, é exatamente assim que nós vamos fazer. Estamos pelo lado do avesso, eu vou fazer assim, faço um ponto e mais um ponto. Aí, eu pego esse ponto primeiro que nós fizemos, que está para o lado de dentro da agulha, passo por cima do segundo ponto, que está para o lado de fora. Aqui, arrematamos um. E agora, eu vou fazer mais um, ficando com 2 pontos, eu pego esse que está para o lado de dentro e jogo por cima do ponto que está para o lado de fora. 2 pontos, e agora eu faço mais um, ficando com 2 pontos na agulha, eu pego esse do lado de dentro e jogo para fora. Então, arrematamos 3 pontos. E eu vou seguir fazendo em ponto tricô, até sobrar os últimos 3 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, faltando 3 pontos. Eu vou trabalhar 2 pontos, vou pegar o primeiro ponto trabalhado e jogar por cima do segundo. Arrematamos um ponto. Vou fazer esse último ponto, vou pegar o que está dentro da agulha e passar por cima, 2 pontos. Ficamos aqui com o terceiro ponto na agulha. Eu vou cortar esse fio, não precisa ser um fio longo. Se aqui no início o seu fio ficou curtinho, você corta um fio maior, porque nós vamos precisar costurar a manguinha. Como o meu tá grande, então eu não vou cortar um fio muito grande, tá? Então, agora eu retiro esse ponto da agulha, pego esse fio que acabamos de cortar, passo por dentro aqui. E ajusto. Aqui, finalizamos uma das manguinhas. Então, assim que você finalizar essa manguinha, você vai deixar em reserva e vai fazer outra exatamente igual. Se você não tiver outra agulha do mesmo número, você pode passar um fiozinho de lã, pode passar uma agulha de outro tamanho, somente para deixar em reserva. Então, você reserva uma manguinha e faça a outra exatamente igual. Olha, aqui eu já estou com as minhas duas iguais, então eu vou seguir para o corpo. Eu adiantei aqui a parte do meu corpo, mas eu vou explicar exatamente como que eu fiz, tá? O comprimento eu fiz exatamente igual da manguinha, com 15 centímetros. E aqui eu estou trabalhando com agulha circular, que é para facilitar, para mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu estou com agulha circular, mas vocês podem trabalhar com agulhas retas normalmente, tá? Então, eu só coloquei aqui para facilitar. Eu coloquei 144 pontos na minha agulha, tá? Então, o nosso ponto é múltiplos de 8 mais 2. E aqui, para as bordas, eu deixei 7 pontos de cada lado. Então, eu coloquei 144 pontos. Aqui, eu fiz 8 carreiras em cordões de tricô. Tricô no direito e tricô no avesso. Cada carreira de ida e volta, nós temos um cordão. Então, eu fiz 8 carreiras, fiquei com 4 cordões em todos os pontos, antes de iniciar o ponto. E depois, eu coloquei 7 tricôs no início e 7 tricôs no final. O restante, eu fiz exatamente como nós fizemos na manguinha. Então, eu iniciei aqui com 7 tricôs e já iniciei 2 meias, 6 tricôs, 2 meias, 6 tricôs. E no finalzinho, a mesma coisa, olha. Finalizo com 2 meias, só que eu vou deixar
7 tricôs nessa borda também, que é a borda do casaquinho onde vai ser colocado os botões, tá? Então, é para seguir exatamente igual vocês fizeram na manguinha, deixando 7 tricôs no início, 7 tricôs no final, tanto no direito como no avesso, tá? Então, no avesso também, vocês vão iniciar e finalizar com 7 tricôs, e aí só depois vocês vão fazer o ponto fantasia, tá? Aqui eu já deixei a separação das frentes e das costas. Nós vamos deixar 35 pontos para cada frente, 62 pontos para as costas, e aqui nós vamos arrematar 6 pontos entre a frente e as costas. Por quê? Porque aqui nós arrematamos 3 de cada lado, lembram? Então, aqui nós vamos arrematar 6 pontos que depois nós vamos costurar. Então, eu vou trabalhar, estou aqui na última carreira do meu ponto, pelo lado do avesso, eu vou trabalhar 35 pontos. A minha última carreira é feita em tricô, né? Então, eu venho trabalhando aqui 35 pontos em tricô. A minha, eu já coloquei o marcador, então, eu não vou precisar contar, porque eu já contei e tá certinho. Vou seguir fazendo até lá. Trabalhei 35 pontos, cheguei aqui no marcador e agora eu vou arrematar 6 pontos, da mesma maneira que nós arrematamos na manga. Trabalho 2, pego esse ponto que nós trabalhamos, o primeiro, e jogo por cima. 1 ponto. Trabalho mais 1, pego o que está pro lado de dentro e jogo para fora. 2, e assim eu vou. 3, 4, 5. Aqui eu vou tirar o marcador e vou pegar um ponto aqui, ó. 6. Porque eu vou ficar com um na agulha, então tá certinho. Agora, eu vou trabalhar 62 pontos para a parte das costas, todo em tricô também, contando já com esse que está aqui na minha agulha, tá? Então, eu conto 1, 2, 3, e assim eu vou até 62. Trabalhei 62, vou arrematar mais 6. Então, trabalho 2, pego o primeiro ponto trabalhado, jogo por cima. 1, agora eu vou de 1 em 1. 2, 3, 4, 5. Aí, pego um pontinho de lá. 6. Aqui, então, tem que me sobrar 35 pontos, como na primeira frente. A minha já estava contada, tá tudo certinho. Finalizo todos os pontos em tricô. Agora, aqui pelo lado do direito, nós vamos encaixar as manguinhas aqui aonde nós arrematamos os 6 pontos. Eu vou trabalhar os 35 pontos até chegar aqui no arremate. Então, só trabalhando agora em tricô esses 35 pontos. Cheguei aqui no arremate. Se a sua manguinha não estiver em outra agulha, você pode recolocar os pontos dela aqui nessa agulha para você poder trabalhar. Então, aí você vem recolocando dessa maneira aqui, olha, o direito para frente, tá? Para você iniciar aqui pelo lado do direito. Então, se você tiver passado um fiozinho de lã ou um alfinete, você recoloca os pontos aqui na agulha. Como a minha já está aqui nessa agulha, eu vou repassar direto aqui pra minha, tá? Então, é só vir trabalhando, ajusto bem aqui, ó. E venho trabalhando todos os pontos da manguinha.
cuidando para esses outros pontos aqui das costas não fugirem da agulha, tá? Para vocês não perderem. Então, eu recoloco aqui esses pontos da minha manguinha. Agora, aqui, olha, eu vou ajustar bem e vou trabalhar os pontos das costas. Então, venho, ajusto bem aqui para dar certinho e venho trabalhando os pontos aqui, 62 pontos das costas, até chegar aqui novamente no outro arremate. Vai ficar um pouquinho justo, é normal, ó, fica bem justinho, tá? É normal, mas agora é só ir trabalhando os pontos que estão na agulha. Cheguei aqui no outro arremate, venho com a minha segunda manguinha e repasso todos os pontos aqui também. Bem ajustado, ó, repasso todos os pontos. Repassei os pontos da segunda manguinha, ajusto e vou finalizar os últimos pontos que eu tenho aqui na agulha, que é a parte da outra frente. O nosso trabalho ficou assim, olha, frente, a manguinha, ó, todos os pontos já na agulha, as costas, a outra manguinha com os pontos na agulha e a outra frente. Agora, nós vamos trabalhar mais 5 carreiras em tricô. Vou o avesso e o direito, mais 5 carreiras, totalizando 6 carreiras com essa que fizemos. Vamos ficar com 3 cordõezinhos, né? Como eu falei para você, cada carreira de ida e volta nós ficamos com um cordãozinho, então nós vamos ficar com 3 cordõezinhos. Vamos fazer mais 5 carreiras. Ficamos aqui, olha, com 3 cordõezinhos. Novamente pelo direito. Vamos fazer os 7 tricôs de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, nós vamos trabalhar um ponto meia e 2 pontos em tricô. 1, 2, 1 meia e 2 tricôs. 1, 2. Só isso, 1 meia e 2 tricôs. Até ali no final, até chegar nos 7 pontos de borda, trabalhando 1 meia e 2 tricôs. Aqui, olha, no finalzinho deu certinho, eu fiz 2 tricôs, vou fazer 1 meia, e aqui eu tenho 7 tricôs de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir daqui, nós vamos acompanhar os pontos e eu vou fazer mais 5 carreiras, também totalizando 6. Nós já fizemos uma, estamos indo para a segunda. Então, eu inicio com os 7 tricôs de borda. E aqui, pelo lado do avesso, eu vou acompanhar os pontos. Eu tenho um tricô e 2 meias, ao contrário que nós fizemos no direito. Um tricô e 2 meias. E assim eu vou, a partir dessa carreira, acompanhando os pontos, tanto no avesso como no direito, totalizando 6 carreiras. Essa já é a segunda, depois da segunda, eu vou fazer mais 4 carreiras. Fiz aqui as 6 carreiras e agora nós vamos arrematar, começar a arrematar a nossa pala. Nós vamos pegar sempre esses 2 pontos em tricô, nós vamos pegar juntos por toda a carreira. Esses 7 pontos de borda vão continuar. E agora eu vou fazer 1 meia. E vou pegar esses 2 pontos em tricô juntos. Pego junto e faço os 2 pontos de uma vez. 1 meia, 2 pontos juntos em tricô. 1 meia, onde tem meia eu faço meia.
e onde tem esses 2 tricôs, eu vou pegar junto. Eu vou fazer isso por toda a carreira, um meia, 2 pontos juntos em tricô, até o final. Chegando aqui no final, nós vamos finalizar aqui com 2 juntos em tricô, um meia e 7 tricôs. E agora, o avesso, nós vamos voltar todo em tricô. Aqui na agulha circular, olha só, já dá pra ver como que tá ficando. Olha que lindinha que vai ficar essa pala e o nosso casaquinho, né? Tá um amorzinho. Agora, nós vamos repetir essa sequência aqui que eu acabei de fazer com vocês mais 2 vezes. Nós vamos fazer 6 carreiras em ponto tricô, que é igual essas aqui que nós fizemos. Depois eu faço um meia, 2 tricôs, um meia, 2 tricôs. No avesso, acompanho os pontos por mais 6 vezes. E depois, a gente arremata mais uma vez da mesma forma que eu acabei de fazer com vocês. E voltamos em tricô. Então, nós vamos fazer essa sequência por mais 2 vezes. E aí, eu retorno para dar as outras orientações. Na verdade, depois nós vamos terminar também com mais 6 carreiras em tricô e arrematar. É só isso, tá? Eu vou fazendo o meu aqui e logo retorno. Nosso casaquinho está aqui quase pronto. Eu adiantei um pouquinho, eu preguei os botõezinhos, preguei a cada 11 cordões, olha só. O meu ficou a cada 6 centímetros, tá? E esse botãozinho aqui é botão de camisa, então vocês podem colocar o botãozinho que vocês gostarem. Se for maior, vocês podem aumentar a distância, se for menor, vocês podem diminuir a distância. Eu não fiz a casinha de botão, porque eu gosto de abrir com o próprio botão para ficar bem fechadinho. Quando a gente faz a casinha, às vezes a casinha laceia e o botãozinho fica saindo. E uma outra dica, se você colocar o botãozinho do lado direito, do abotoamento do lado direito, né, que seria assim na hora que estiver vestindo, é unissex ou masculino. Se você colocar o botãozinho do lado esquerdo, é modelo feminino, tá? E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aonde eu terminei com vocês. Nós viemos fazendo aqui, né? Nós arrematamos aqui nessa primeira etapa que eu vim fazendo com vocês, arrematamos e voltamos o avesso em tricô. Então, eu repeti mais uma vez, 6 carreiras em tricô, 6 carreiras fazendo um meia, 2 tricôs, e depois um meia, 2 tricôs juntos. Voltei em tricô, repeti mais uma vez, igualzinho. E aqui, olha, eu fiz mais 3 cordãozinhos em tricô, que são, na verdade, eu fiz 4 carreiras, e na quinta eu arrematei. E já também escondi os fios aqui, olha, do início e do fim, tá? Do início aqui e do final. A manguinha eu já costurei, tá? E a outra manguinha eu vou costurar com vocês. Então, não tem nenhum segredo, tá? Então, é só repetir 2 vezes o que eu fiz aqui com vocês e finalizei aqui com cordões de tricô. Essa largurinha aqui, vocês podem fazer mais larga ou mais estreita, é a gosto. Agora, nós vamos costurar aqui a manguinha pelo lado do direito. Eu vou iniciar costurando com esse fio do início. Eu sempre deixo o fio do início pra gente costurar. Venho aqui pelo lado do direito e vou ali logo no primeiro ponto. E ajusto. Posso voltar aqui e dar um nozinho para prender o fio. E agora, eu venho pegando, olha, um pontinho de cada lado. Venho desse lado, igualando, sem repuxar, vou do outro lado. E também passo ali por um pontinho. Venho desse lado, pego aqui, olha, 2 alcinhas eu peguei e ajusto. Vou pro outro lado e vou costurando dessa maneira.
Quando chegar ali no ponto fantasia, a gente tem que igualar bem certinho ali para ficar a sequência do ponto bem certinha. Aqui, olha, já iniciamos aqui com o ponto meia. E aqui já iniciamos com aqui o meia do outro lado, ó. Eu tô aqui desse lado, eu venho aqui e pego ali onde está o ponto meia. Venho aqui de volta e pego também, ó. Venho aqui no próximo e vou igualando, ó. Aqui eu já estou no ponto tricô. Eu igualo ali com o ponto tricô. E vou assim até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai costurar metade para cada lado, porque lembram que a gente arrematou 3 e 3? Então, nós vamos também, aqui a gente tem 6, que é embaixo da axila, e aqui a gente tem 3 de cada lado. Então, nós vamos costurar dessa maneira. Eu vou costurar toda aqui a lateral e já volto para fazer aqui com vocês. Então, eu vim costurando até aqui e cheguei aqui naqueles 6 pontos. Aí, a gente vai deixar metade pra lá e metade pra cá. Eu venho costurando bem aqui, olha, pego a metade, ajusto e vou costurar pra lá, ó. Aqueles 3 pontos que a gente arrematou desse lado e os 6 pontos que a gente arrematou desse, vai ficar 3 pra cada lado. Aqui, olha, se ficar um buraquinho, vocês vêm ajustando aqui. Agora, é só colocar esse lado pra dentro. Arrematar bem certinho, da melhor forma que vocês conseguirem. Ó, pego 2 assim, ó. Faço um nozinho. Tentando não repuxar e venho escondendo aqui o fio. Escondo pra lá, escondo pra cá. E também posso fazer outro nozinho aqui. Vou escondendo mais um pouquinho, e aí eu corto esse fio. E agora, eu venho com esse outro fio, se vocês tiverem deixado um pedacinho, se não tiverem deixado, vocês podem passar aquele fio que nós cortamos, passa por dentro e vem costurando esse lado, tá? Não precisa recolocar nenhum fio, pode ser com aquele mesmo, caso esse esteja muito pequeno. O meu, ó, quase que não deu. Então, faço a mesma coisa, ó, venho ajustando. Vou colocar o meu fio pra dentro, vou arrematar e já volto com ele pronto. Ficamos aqui com o nosso casaquinho pronto. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. E não percam, na próxima aula, nós vamos fazer o gorrinho para combinar, tá certo? Então, um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!